Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Nossa saudação àqueles que trabalham em pró de todos nós. Então saudamos com amor no coração e verdade. Olha, gente, uma coisa é você expressar palavras belas, soltadas no ar. Outra coisa é você falar o que sente. Isso faz a diferença. Aqui no programa Madrugada com Deus, como em toda a programação do Templo Maria Santíssima, nós falamos aquilo que sentimos. Pois não temos a pretensão de agradar ninguém. Mas não temos mesmo. Para que agradar o ser humano? Sabe, eu lembro das palavras de Pedro. Deixa eu contar essa história para vocês. Pedro, junto com outro apóstolo de Jesus, foi preso. E na prisão, ele foi preso para parar de falar de Deus, para falar de Jesus, para parar de falar de Jesus. Os sacerdotes daquela época prenderam os apóstolos de Jesus para eles pararem de falar. Só que o povo se revoltou, porque Pedro só fazia o bem. Então o povo ficou revoltado com aquilo, e aí os sacerdotes ficaram com medo. E agora o povo está rebelde, está revoltado, vão ficar chateados conosco, o que a gente faz? Mas se soltar eles vão se sentir poderosos e vão querer falar mais sobre esse tal de Jesus. Aí um dos sacerdotes lá, dos escribas e fariseus, tiveram a ideia de o seguinte: vamos chamá-los e vamos dizer que vamos soltar eles porque somos caridosos, somos bonzinhos. Mas vamos dizer para eles que não pode falar desse tal de Jesus de Nazaré. Aí eles vão ficar contentes porque estarão soltos e vão parar de falar, e o povo vai gostar da gente porque fomos bonzinhos. Olha só, que armadilha, não é? Pois bem, chamaram os dois e disseram: olha, nós somos complacentes, somos bons, então vamos soltar vocês com uma condição: pare de falar desse tal de Jesus, e aí vocês estarão soltos para seguir o caminho de vocês. Pedro apóstolo, olhando aquela situação e vendo no íntimo daqueles homens, disse, olha a resposta dele: não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, pois importa antes agradar a Deus do que aos homens. Olha só a resposta sábia deste verdadeiro servo de Jesus. Então, eu peço licença ao apóstolo e digo também, importa a nós aqui agradarmos a Deus. Como se agrada a Deus? Fazendo o bem, procurando transmitir aquilo que é verdadeiro, que vem da espiritualidade. Então, o nosso trabalho não é para agradar aqueles que acreditam na reencarnação ou para desagradar aqueles que não acreditam na reencarnação. Não estamos preocupados com isso. A nossa atenção e o nosso foco é passar a mensagem que liberte, o conhecimento que liberta. Conhecereis as verdades e as verdades vos libertará. Se você sabe que você é o Deus da tua vida, você se liberta da dependência dos outros. Você não precisa dos ditos dirigentes religiosos. Não. Você não precisa de um médium, de um pastor, de um bispo, de um padre, não. Você só precisa de ter fé. Você precisa de ter fé. Você não precisa de uma religião. Você precisa de ser religioso. Você não é dependente da religião. Você é dependente da religação com Deus. Há a diferença, tá? Religião significa religação com Deus. Então você precisa de estar religado a Deus, não de uma religião que te mande fazer isso ou te impeça de fazer aquilo. A realidade é essa. Infelizmente, abre-se religião para criar o quê? Adébitos, bitolados, fanáticos, prisioneiros
aquela forma de pensar. Não, não seja prisioneiro de religião alguma, porque a religião não é para prender, a religião é para te libertar pelo conhecimento, a religação com Deus. Para nos religarmos a Deus, vamos orar? Vamos fazer a nossa prece, a prece do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim não vê senão bem que há em cada um deles. Senhor, fecha meus ouvidos a toda calúnia e guarda minha língua de toda maldade, para que só de bênção se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia eu te revele a todos. Que assim seja. Com essa prece, nos preparamos para a aula que no dia de hoje nós teremos aqui no Madrugada com Deus, do baiano Zé da Estrada. Preste atenção nesta aula. Sob o olhar de meu Senhor, na divina presença de Nossa Senhora do Mar, que se abram a vós todos a luz do conhecimento, para que cada um possa se acertar. A grande batalha de cada um é vencer os maus pensamentos que causam os danos a tudo que você sente e que você quer vencer. Mas de onde vêm esses pensamentos? Quem os alimenta? São coisas que precisamos refletir sobre as afirmações de Nosso Senhor, que nos falam sobre os acompanhamentos que nós temos, e que tudo que está em nós se assemelha ao que está em cima. As nossas vibrações, elas se misturam às vibrações semelhantes pela afinidade, pelo magnetismo existente com as esferas e com os seres que habitam essas esferas, sejam elas quais forem. Nem sempre são tão boas quanto a gente gostaria, porque pouco a gente pensa em mudar, onde essa gama de reclamações do dia a dia, e às vezes são reclamações que a boca não fala, mas que os pensamentos ficam ali maquinando o tempo todo. E você não percebe que isso vai lhe destruindo, isso vai afetando a sua vida, vai afetando o seu trabalho, vai afetando o relacionamento. Por invigilância, nós somos mal assistidos. E esses espíritos são ignorantes tanto quanto nós quando alimentamos esses maus pensamentos em nós. Quando a gente não consegue enxergar que nós estamos causando mal para nós mesmos, a gente vai continuar causando mal e achando que são os outros que estão fazendo, e até mesmo acha que são espíritos, que os outros estão mandando espíritos ruins para nos atormentar, mas a gente não quer admitir que somos nós que os atraímos, e isso, consequentemente, vai causando problemas em tudo que nós estamos fazendo, porque as nossas mãos, elas vão refletindo as coisas que a nossa mente pede para fazer. Nossas palavras vão refletindo aquilo que a gente vai sentindo. Então é mais fácil para a gente atribuir culpa aos outros, de achar que alguém está fazendo alguma coisa, do que nós mesmos estamos atraindo essas vibrações ruins para nós.
Quando o Espírito vive insistindo para você fazer prece, fazer seu evangelho em família, porque não adianta tu reclamar de família, não adianta tu reclamar dos problemas que tem de família, se tu não consegue fazer prece, simultaneamente, toda semana. Os meses normalmente são 4 semanas. E às vezes você não consegue fazer 4 preces no mês. E você quer ainda que os problemas da sua família se acabem. O Espírito fala para você fazer prece antes de começar a fazer qualquer coisa. Vai começar a fazer uma busca por trabalho? Faz prece antes, mas o espírito de descrença ainda é tão grande, as dificuldades que vão invadindo a sua mente, vai lhe causando um desânimo. E esse desânimo é que vai aumentando as distâncias para os problemas resolver. Quando você procura vencer esses desânimos todos, é que você começa a encurtar as distâncias a serem percorridas para os problemas serem resolvidos. Como nosso Senhor diz, tudo que ligardes na terra está ligado no céu. Tudo está ligado no céu, se liga à terra, mas tudo está ligado pela sua cabeça. Há tantas dimensões, há tantas casas no mundo espiritual, tantas formas de ser, que nós vamos nos ligando àqueles que são pares, que são iguais a nós. E conforme a gente faz um esforço grande para se melhorar, consequentemente as companhias espirituais vão melhorando também. Nosso Senhor diz, dize-me com quem andas, que eu digo quem é. Então preste atenção quais são as suas companhias, pelos sentimentos, pela vibração que você está. Então não adianta tu também ficar aí, estou obsidiado mesmo, que se dane, eu sou assim mesmo, que se lasque todo. Ora, quanto mais você se afasta da luz do amor de Deus, mais você vai sendo tomado por um orgulho que vai destruir a sua vida. Esse orgulho vai lhe fazer mal. E se você não toma consciência disso, e com humildade encare a si mesmo, se olhe no espelho, e veja o que é que você está fazendo por você. O que de fato você está fazendo por você? Às vezes você pega o que você ganha, investe em coisas para regalias, às vezes compra bebida, compra cigarro, compra maconha, porque quer fugir um pouco, né? Quer rir um pouco, quer ser um pouco feliz, e em vez de investir em você, numa água fluidificada, numa prece, um tratamento que o Espírito passa. Mas é um medo tão grande de acreditar que os Espíritos podem ajudar, que é mais fácil o orgulho continuar mandando na vida e assim. E assim vem todo dia. Eu vou lá, porque lá o Espírito está todo dia. Vou lá me lamentar com ele, vou lá perguntar para ele por que as coisas não estão indo bem. Mas se não lembrar de tudo que o Espírito ensina, para você melhorar a sua vida, você vai continuar do jeito que está. O Espírito quer que você se esclareça, não que você sofra. O Espírito não gosta de ver ninguém sofrendo, não. Que enquanto vocês vêm para cá de dia, os Espíritos estão na madrugada ajudando vocês. Enquanto vocês estão lá amuados num canto, o Espírito vai lá para lhe aplicar passes, aplicar energia, aplicar esse magnetismo, para você se levantar, para você se animar, para buscar ajuda, para você recomeçar a sua vida. Não fique atribuindo aos outros, não jogue nas costas dos outros o que você criou para a sua vida. Não fique reclamando o tempo todo, não. Não reclame das pessoas, não. Uma reclamação que você faz de alguém é uma vibração ruim que você manda para ela. E olha, pode esperar, a lei do retorno. Isso volta para você. Quanto mais você reclama dos outros, mais as pessoas vão reclamar de você. Quanto mais você atribui culpa aos outros, mais presta atenção. A sua vida para de se desenvolver. Sabe, você tem que estar cercado de um monte de espelho. Para todo lugar que você olhar, você vê a sua face. Você se encarar.
Quem cria os problemas para nós somos nós mesmos. Quem vive a situação que a gente vive não é por culpa dos outros, não. A gente tem que parar de botar a culpa em espírito e achar que é macumba, achar que alguém fez alguma coisa, achar que alguém quer te prejudicar. Você tem que começar a olhar para você e descobrir a força que você tem para você dar a volta por cima e começar a se levantar. Isso vai lhe custar muito. Vai lhe custar muito mesmo, muito esforço, muita perseverança, muita dedicação. Vai lhe custar isso. Você sabe que o caminho mais curto para você resolver seus problemas é quando você começa a fazer o bem. Muitas pessoas acham que não podem fazer nada por ninguém. Mas sempre quando você tiver com algum problema, e se você criar o hábito, então, de ajudar as pessoas, mas ajudar mesmo, e não ficar marcando no caderno, eu ajudei um, ajudei dois, ajudei três. Não, vai ajudando. Começa a fazer o bem. A lei do retorno vai fazer você ser ajudado também. Todo mundo que está com um problema, se fizesse isso, já teria resolvido tudo. Não fique então apegado às coisas, não. Tem gente que só pensa em coisas materiais o tempo todo. Isso é ruim, porque você é espírito. E você fica tão prisioneiro das coisas materiais que você esquece de quem você é. Isso é uma das causas dos problemas materiais que você tem. Os descuidos que você tem com a sua alma. Quanto mais você cuidar da sua alma, mais as coisas materiais irão fluir, porque a sua luz está brilhando. Nosso Senhor diz, brilha a vossa luz. Quanto mais você fazer o bem, quanto mais você se conhecer e praticar os exemplos que Nosso Senhor deixou, melhor você vai viver sua vida. Você vai banir o egoísmo, como Bezerra de Menezes disse no sábado. Essas coisas de você achar que só o seu problema é grave, só o seu problema tem importância, só a sua situação merece consideração. Tire um pouco o eu e vamos começar a fazer alguma coisa. Tantas obras que abrem suas casas, que precisam das mãos de vocês. Vocês não têm ideia do bem que isso faz e como isso a vida vai melhorar. Aí você vai saber que seus problemas não são tão graves. Tem pessoas com problemas muito maiores do que esses que você acha que tem. Pode acreditar. A lei do retorno, uma das mais presentes na nossa vida. Mas se você não plantar nada, solidão, abandono, doença, os negócios vão mal. Vão mal. Quando os negócios vão mal, comece a fazer caridade. Quando vai mal no seu trabalho, comece a fazer caridade. Ah, mas está mal, vou fazer caridade? Comece a fazer caridade. Acredite. As pessoas dizem que têm fé, mas estranhamente não praticam o que a fé pede. É muito estranho isso. É um medo muito grande de perder, que já está perdendo. Só que a fé que ensina, faz caridade. Comece a fazer o bem. Não faz. É mais fácil achar que os outros estão roubando, estão querendo prejudicar, alguém está fazendo alguma coisa. Esse alguém é você. Sempre é você. E se tiver alguém fazendo mal a você também, está colado a você por afinidade. Muda esse grau de vibração que você tem, que muda todas as circunstâncias que está fazendo mal a você. É a lei do retorno. Se as coisas vão mal, faz o bem. Se as coisas estão ruins no relacionamento, faz o bem. Estão indo ruim nos seus negócios, começa a fazer o bem. As coisas estão amarradas. Em vez de você ficar perguntando por que está amarrada, comece a fazer caridade.
É assim que você desata seus nós. E você não vai ser enganado por ninguém. Ninguém vai te enganar para falar que tu tem que fazer um trabalho que custa uma fortuna. Uma verdadeira fortuna para poder tirar seus nós e nunca mais para de fazer. Então é preciso usar da sabedoria. O bem que você planta é o bem que você vai colher. É desse jeito. Está desempregado? Faz o bem. Está com um problema dentro de casa? Faz o bem. Está com problema de saúde? Começa a rezar pelas pessoas. Comece a rezar pelas pessoas. Comece a fazer alguma coisa. Você tem fé? Pelo menos você diz que tem, né? Para acordar cedo, uma segunda-feira. E vem procurar um espírito. Alguma coisa tu tem que acreditar. Só que se tu não viver isso, presta atenção que as coisas melhoram um pouco, depois dá uma parada. Por quê? Porque muitas das vezes você deixa de praticar aquilo que o guia ensina você a fazer. E é isso que não pode. É mudança, gente. São mudanças que têm que ser feitas para toda a sua vida se encaminhar. Para você sair dessa situação de dificuldade. Não faça mal para você, não. Faz o bem. Que nosso Senhor vos guarde e vos guie. O que fazer quando as coisas não estão bem? Não é, Baiano Zé da Estrada? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigado por essa aula, por mais esse enriquecimento a todos nós. De gratidão, ou de coração, agradecemos a toda essa dedicação da espiritualidade, dos protetores do Baiano Zé da Estrada. Paulo de Moraes, por gentileza, mais uma leitura dos 4 evangelhos. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículos 31 a 38. O novo mandamento. Pedro é avisado. Número 356. Dividi o texto. Dar-vos-emos explicações especiais. Versículos 31 e 32. Quando Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Estas palavras se referem ao sacrifício que se ia consumar e aos efeitos, aos resultados que produziria no momento e no futuro, em bem do progresso e da regeneração da humanidade. A elevação da criatura à glória eterna é a única maneira de ela glorificar e honrar a Deus e o seu celeste enviado. Versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus, neste passo, alude ao seu desaparecimento do sepulcro após o sacrifício do Gólgota, à sua volta à natureza espiritual que lhe era própria, à época da chamada Ascensão, à missão que seus discípulos tinham de desempenhar na terra quando a dele estivesse terminada. Versículos 34 e 35.
Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Estas palavras não precisam de comentários. Eram dirigidas especialmente aos discípulos, mas, segundo o pensamento que as ditou, se aplicam a todos os tempos, porquanto muitas vezes já o temos dito. A missão do Mestre começou com a formação do vosso planeta, tornou-se manifesta pelo seu aparecimento entre os homens, continua e não terminará enquanto ele não vos houver levado à perfeição, ou seja, à categoria dos puros espíritos, e pôs aos pés do Pai. Todo aquele que pratica a moral pura que ele pregou é seu discípulo, visto que pratica a fraternidade e o amor universal. Amai-vos, portanto, ó homens, uns aos outros. Pelo amor que uns aos outros vos consagrardes, é que todos reconhecerão que sois discípulos de Jesus. Apóstolos da nova revelação, dai aos vossos irmãos o exemplo da prática da lei de amor, amando-vos uns aos outros. Versículo 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Os apóstolos, na condição de encarnados, eram como crianças, mas eram, conforme o temos dito, espíritos adiantados. Dizendo a Pedro: Para onde eu vou, não me podes seguir agora, Jesus dá prova da inferioridade do vosso planeta. Deixa, porém, luzir a esperança do progresso que faculta a todos os de boa vontade o se elevarem. Acrescentando: mais tarde, porém, me seguirás, alude à elevação do espírito de Pedro, bem como a dos outros apóstolos que o rodeavam. Elevação que, depois de terem eles cumprido a missão que lhes cabia desempenhar, lhes permitiria ascender às regiões superiores para seguirem a Jesus, isto é, para continuarem a avançar pela senda do progresso debaixo da sua direção. Versículos 37 e 38. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Pedro não compreendera a resposta de Jesus. Preocupava-o apenas o perigo que o mestre poderia correr separando-se deles. Por isso é que disse: Por ti darei a própria vida. Ao que Jesus respondeu, predizendo que Pedro o negaria. Já explicamos, comentando os 3 primeiros evangelhos, essa predição da negação de Pedro. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.
programa Madrugada com Deus, todos os dias com você. E eu agradeço a Deus essa oportunidade. Aprendo muito, muito, muito. Porque enquanto estamos aqui, os Espíritos estão trazendo os temas que devem ser abordados para que você possa se enriquecer acompanhando o programa Madrugada com Deus. Obrigado pela oportunidade. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.